Doutor Sandro Ricardo Fernandes está aqui, secretário municipal da Receita de Florianópolis. A partir de hoje, 40 mil contribuintes devedores terão seus nomes inscritos na dívida ativa. O prazo para quitar a dívida é de 30 dias. Vou fazer um ponto aqui. Doutor Sandro Ricardo Fernandes, secretário municipal da Receita de Florianópolis. Contribuintes devedores, todo mundo sabe o que é. Terão seus nomes inscritos na dívida ativa. Isso aí talvez já alguns não saibam. Então, o que vem a ser dívida ativa? Por favor. Boa tarde, Prates. Boa tarde, ouvintes. A dívida ativa é um rol legal dos devedores do município. Né? Devedores do quê? De tributos municipais. No presente caso, IPTU e taxa de coleta de resíduos sólidos. O cara está devendo há quanto tempo? Bom, na verdade, pela lei, a partir de 30 dias, ele já pode ser inscrito em dívida ativa, a partir de 30 dias do vencimento. Tem muita gente acima desse prazo? Nossa, vamos agora incluir em dívida ativa os anos de 2006, 2007, 2008 e 2009. Então deixe-me lhe perguntar, doutor Sandro Ricardo Fernandes, secretário municipal da Receita de Florianópolis. Basicamente, não sei se o senhor tem essa informação, mas é por falta de dinheiro, por pobreza ou por desleixo que os caras vão deixando passar? Bom, são vários os motivos que levam o contribuinte a não quitar os seus débitos com o município. O que o senhor falou desde 2006? Desde 2006. Bom, nesse caso, Prates, nós temos vários casos de pessoas físicas e jurídicas que parcelaram essa dívida e acabaram não pagando. Já estavam devendo. Já estavam devendo, foram lá, fizeram um parcelamento, um PPI ou mesmo um parcelamento administrativo, que é um parcelamento sem nenhum tipo de incentivo, mas não pagaram, né? Não quitaram esse parcelamento. Então, entra, obviamente, no rol dos devedores. E, nesse caso, dívida ativa. Tá. E agora, a partir de hoje, os caras têm 30 dias para pagar. A partir de hoje, nós estamos fazendo a inscrição em dívida ativa. Já estava na dívida ativa? Não, veja bem. Esse sujeito, esse contribuinte, de 2006, 2007, 2008, ele parcelou. Ao parcelar, ele é retirado da dívida ativa. Por quê? Porque ele renovou o seu crédito com o município, o seu débito foi reparcelado, ele vai ter agora, teria então um prazo para pagar aquele tributo. Como ele não fez, agora sim ele vai para a dívida ativa. Tá, só um instantinho. Secretário Municipal da Receita de Florianópolis, doutor Sandro Ricardo Fernandes. 2 meses após... Notícia, Brasília. 2 meses após ter ordenado a prisão do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, sem partido, ex-democrata, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou nesta segunda-feira a sua libertação, por entender que ele já não oferece risco às investigações do inquérito do mensalão do DEM de Brasília. Arruda está na rua, no bom sentido. Está livre, saiu da prisão. Tá bem. Então, doutor Sandro Ricardo Fernandes, secretário municipal da Receita de Florianópolis, voltando ao nosso assunto. A partir de hoje, os que estavam atrasados, já há quanto tempo? Bom, temos os anos 2006, 2007, 2008 e 2009. 2009, a última parcela foi 28 de fevereiro. Foi, aliás, no 6º dia útil do mês de fevereiro. Não pagou, a partir de agora já pode ser incluído em dívida ativa. É claro que... Mas esses de 2006 já não estavam nessa? Ele renovou. Quando ele fez aquele parcelamento que eu lhe falei. Ou ele contestou a dívida judicialmente ou administrativamente, ou ele parcelou e não pagou. E a partir de agora, esses contribuintes que não tendo mais nenhum tipo de recurso e não tendo pago o seu parcelamento, eles também vão ser incluídos em dívida ativa. Anistia, nem pensar. Não, nós não trabalhamos com anistia. Eu estive aqui até há 3 ou 4 meses para falar do PPI. E até debatemos sobre isso. Era o programa de parcelamento incentivado. Eu lhe falei que quem aderisse ia ter alguns incentivos, que mesmo assim não eram incentivos suficientes para suprir aquele que paga em dia, né? Quem paga em dia acaba pagando menos até do que aquele que paga com PPI, mas mesmo assim, quem não pagasse o PPI seria incluído em dívida ativa. Quem não optasse pelo PPI ou quem optasse e não fizesse pagamento seria incluído em dívida ativa. É o que estamos fazendo. Tá, então o camarada que está atrasado e tal, daqui a 30 dias ele entra em dívida ativa. Tem que pagar. Ele já está em dívida ativa a partir de hoje. Tá. Daqui a 30 dias ele pode ser executado. O que é ser executado?
Bom, a dívida dele vai ser encaminhada para o Executivo Fiscal, para a Procuradoria Fiscal do município. A Procuradoria Fiscal pode entrar com ação de execução desses débitos, execução fiscal, que hoje é uma execução virtual, muito rápida, né? E o contribuinte que mesmo assim não fazer o pagamento, não procurar a Procuradoria, com perdão da redundância, e não acertar o seu débito, ele vai ter seus bens penhorados e até sua conta bancária pode ser bloqueada. Isso já foi feito alguma vez? Bens penhorados e já sim. Conta bancária vai começar a ser feito agora. E, o mais importante, era feito antes, mas não era de forma virtual. Então o processo, e nós temos aquele grande problema do processo judicial demorava anos. Tá, bens penhorados, o que é isso? Bom, você tem lá o seu imóvel no seu nome. Se você tiver uma dívida muito grande, esse imóvel pode ser penhorado até o limite da sua dívida com o município. O IPTU tá nessa, né? IPTU... Cara, para pagar IPTU tem que ser dono. Tem que ser dono. Tá. Em tese tem que ser dono. Então não tem essa de, a casa não é minha. Não tem essa. Não tem essa. O município dispõe do cadastro de imóveis, né? Então, esse cadastro imobiliário... Está no nome de alguém. Está no nome de alguém. Então, isso vai ser informado ao procurador que vai entrar com execução, e não indicando o contribuinte um bem para penhorar, a prefeitura vai fornecer o cadastro para o procurador para que ele informe ao juiz qual é o bem que esse contribuinte tem e que pode ou não ser penhorado a partir do juízo do magistrado. O senhor tem uma ideia da média da dívida das pessoas? Hoje, por pessoa eu não tenho. Eu tenho um número total que é em torno de 120 milhões de reais. E quantos são os devedores? 40 mil. 40 mil contribuintes. 40 mil por 120 milhões? Isso. Dá uma média de 3 mil, é isso? Bah, sou burro que dói. 4, fazer conta de cabeça, assim. Tá, mas é uma bela grana. O cara vai ter que se virar, deixou acumular, brincou com a coisa, não acontece nada e tal, tipicamente uma brasileirada nisso aí. Já vamos continuar a conversar com o Dr. Sandro Ricardo Fernandes, secretário municipal da Receita de Florianópolis. Abram olhos que estão em dívida. De hoje a 30 dias para pagar o que está atrasado. São 3 horas e 52 minutos, intervalo e já voltamos.